Só me dá o ok, William, que eu já passo a palavra e começo. Já estamos prontos, podemos começar. Vamos lá. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, inclusive nesses dias difíceis de pandemia, que estejam todos com saúde e que esses dias escuros sejam o mais breve possível iluminados. Enquanto isso, nós vamos conversando pela videoconferência mesmo. E nesta manhã eu vou ter o prazer de contar com o meu eterno professor, tá? Que eu tive o prazer de conhecer como professor e vai continuar a ser meu professor pelo resto da minha carreira, Rogério Nicastro Torre de Mello. Eu vou trazer um diploma, um currículo bem resumido, porque o Lattes dele tem 26 páginas. Então, o professor é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC, é professor de Direito Processual Civil na FAAP, professor assistente na PUC, tá? Um dos grandes comentaristas do Código de Processo Civil, e trabalhou conjuntamente com a professora Tereza, uma das grandes confeccionadoras do novo CPC, não mais tão novo assim, e que hoje vai nos dar o brinde de falar talvez do assunto mais complicado e mais contumácio do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Professor, obrigado pela presença. Nós agradecemos em nome da subseção, nós agradecemos em nome da comissão e eu agradeço em nome meu, pessoal, como eterno aluno e hoje amigo seu. Obrigado, a palavra é toda sua. Poxa vida, o Igor é um amigo daqueles amigos que nós conquistamos na docência. A docência, costuma-se dizer que a docência em qualquer nível, não é? A docência primária, secundária, universitária, a docência não é bem remunerada. A docência não é bem remunerada em termos de pecúnia, mas a docência tem outras remunerações que seguramente superam a remuneração pecuniária. A remuneração consistente nas relações que você constrói na docência, pela docência. E eu estou aqui, por exemplo, diante do Igor. O Igor é eu ouso dizer, uma das 3 ou 5 maiores revelações que a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, já produziu. Só por isso a ESA já merece o estímulo que ela tem da OAB. A ESA ela produziu um doutrinador chamado Igor Ditão. Produziu, melhor dizendo, deu espaço para que o Igor iniciasse sua carreira acadêmica. E hoje, doutorando na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, essa remuneração que a docência traz, nas relações com seus alunos, que se tornam colegas seus depois, ela é a melhor remuneração da docência. E aqui eu não poderia também deixar de dizer, estou aqui com outros 2 ex-alunos, hoje colegas, doutora Thaís Kodama, que foi minha aluna na especialização em processo civil da PUC de São Paulo, a COGEAI. Um grande abraço, doutora Thaís, me lembro bem da sua capacidade, do seu desempenho em sala. E o doutor Armênio Gilvan, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, né? Doutrinador, escritor jurídico, também foi nosso aluno na especialização da PUC, onde começou sua carreira acadêmica, depois fez o mestrado e obteve o título de mestre. Então, vejam como a carreira acadêmica vai te premiando com relações. E também com oportunidades de falar em público e falar com colegas. Falar para mim, para os colegas da subseção de Santana, é voltar no tempo. Voltar no tempo. A subseção de Santana foi o primeiro lugar em que eu dei uma palestra como professor. Primeiro lugar. Fora da docência em faculdade como professor de graduação. Foi a primeira palestra que eu dei na carreira sobre a então novidade, exceção de pré-executividade. Era novidade na época. Esta nova figura chamada exceção de pré-executividade, finzinho dos anos 90. Então, isso me traz um sabor de lembrança muito gostoso. Pessoal, por favor, cuidado com o áudio. William, por favor, desativa os áudios dos demais, por favor. Vamos lá, professor. Mas não desativa o do professor.
Pedir para ele ativar o dele aqui novamente. Vamos lá. Ok. Ah, não, Vamos lá, tranquilo. que isso faz parte desse novo modelo de comunicação. Então, eu encerro essa parte inaugural aqui, dizendo que é uma gratidão estar com vocês, com as pessoas que eu destaquei, com todos os demais colegas que estão aqui compartilhando o tempo conosco aqui para essa conversa. Dou aqui também um abraço à doutora Andressa Costa, que foi muito gentil em me pedir uma indicação de obra. Senhores, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu considero uma das passagens mais contributivas do CPC de 2015. Tratar da procedimentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Só por isso, só por este aspecto, o CPC já mereceria o CPC de 2015 já merece todas as homenagens. Por quê? Como que nós avaliamos um incidente de desconsideração no CPC de 2015 e avaliamos a sua relevância? Lembrando de como era antes do CPC de 2015. Ou melhor, de como não era antes do CPC de 2015. Porque nós não tínhamos um procedimento estabelecido em lei antes do CPC de 2015 acerca da tramitação do incidente de desconsideração. Nós não tínhamos uma imposição legal sobre um procedimento para a desconsideração. E o que acontecia antes do CPC de 2015? Aconteciam selvagerias processuais. Selvagerias processuais. Por que a expressão selvagerias? Porque era realmente uma selvageria processual. Quem já advoga há um pouquinho mais de tempo se lembra de como era antes do novo CPC. Tramitava certa execução, civil ou trabalhista, uma execução tramitando contra uma pessoa jurídica. A execução era infrutífera, porque a pessoa jurídica não tinha bens ou não tinha patrimônio, dinheiro penhorável. E aí, numa petição de uma lauda, o exequente requeria o quê? A desconsideração da personalidade jurídica para que os patrimônios dos sócios fossem apreendidos, penhorados. Uma lauda, sem explicar o porquê, sem explicar quais daqueles sócios teriam cometido atos ilegais ou abusivos. E os juízes, sem maiores investigações, sem nenhuma investigação, os juízes decretavam a desconsideração numa decisão de 2 linhas. E aquele sócio afetado pela desconsideração era surpreendido com o quê? Como ele ficava sabendo que houve uma desconsideração? Pelo gerente do banco, penhora online. Ficava sabendo quando ia olhar o extrato bancário, constava ali uma penhora. Sem devido processo legal, sem que ele soubesse o que estava acontecendo em relação àquele processo contra a pessoa jurídica, da qual ele fazia parte, sem que fosse pormenorizada uma alegação contra ele ou contra o outro sócio, demonstrando os porquês da sua responsabilização por um débito da PJ que ele integrava. Então, nós vivíamos um período de selvageria processual, com flagrante violação ao texto constitucional. Por quê? O artigo 5º da Constituição, incisos 54 e 55, um trata do devido processo legal, outro trata da ampla defesa, eles são categóricos. O inciso 54 do artigo 5º é categórico. Ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. Antes do novo CPC, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a inversão dessa lógica. A apreensão patrimonial, penhora de bens, penhora, não apreensão cautelar, penhora de bens do sócio em virtude de uma desconsideração da personalidade jurídica decretada de inopino, sem processamento da causa, sem alegação de defesa, sem instrução probatória. Isso era uma selvageria processual para mim. Ah, mas professor, o senhor é defensor dos devedores, então? De modo algum. De modo algum. De modo algum. Eu sou defensor do devido processo legal. Óbvio. Mas, ô Licastro,
se o sócio souber que existe um pedido de desconsideração, antes da penhora de bens, ele vai se desfazer dos bens. Não se nós manejarmos as tutelas de urgência. Não se nós manejarmos as tutelas de urgência. Qual era o correto? Já antes do novo CPC vigorar, qual era o correto? Formulação de um pedido de desconsideração, com um arrazoado sobre o porquê da desconsideração, né? A formulação de um pedido, e se fosse o caso, juntamente com o pedido de desconsideração, já formular um pedido de apreensão cautelar de patrimônio. Isso é naturalíssimo, arresto de bens. Sempre existiu a figura do arresto de bens. O que me parecia uma violência era penhora com base numa petição de uma lauda e numa decisão de 2 linhas. Então, nós vivemos uma selvageria procedimental, processual. O novo CPC, como bem disse o Igor, não tão novo assim, porque ele já completou 6 anos de publicação e 5 anos de vacatio legis, né? De vigência após a vacatio legis. O CPC, atento a essa realidade, resolveu esse buraco que nós tínhamos em termos de desconsideração da personalidade jurídica. O que ele faz? Ele estipula, o novo CPC estipulou um procedimento para fins de decretação da desconsideração. Nos artigos 133 e seguintes do novo CPC existe essa procedimentalização. O que significa isso? Estabelecer um processo para fins de quê? De responsabilização do sócio por débito da pessoa jurídica. É o correto? Só por isso o CPC merece grandes homenagens. E por que eu enalteço tanto o CPC nesse aspecto? Gente, a desconsideração da personalidade jurídica não é um mero incidente processual qualquer. Na verdade, essa expressão, incidente processual, ela não é tão técnica. A expressão correta seria ação incidental, processo incidental, e não incidente processual. Incidente processual é algo que nós devemos usar para designar as antigas exceções de incompetência, exceção de impedimento, suspeição, né? Impugnação ao valor da causa. Já um processo incidental é algo diferente, é algo maior, mais relevante em termos de cognição. Quando nós temos um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que nós temos? Na verdade, nós temos uma tentativa de redirecionamento da ação que tramita contra a PJ para que ela passe a tramitar em face do sócio da PJ. Isso não é um mero incidente processual. Isso, na verdade, é um processo incidental. É uma ação incidental, porque nós queremos trazer para o polo passivo do feito alguém que não estava no polo passivo do feito. Alguém que não teve contra si a formação de um título executivo. Vejam o que eu estou dizendo. Imagine uma hipótese trabalhista, uma reclamação trabalhista. A reclamatória foi proposta contra a empregadora, a pessoa jurídica empregadora. A pessoa jurídica empregadora foi condenada. Inicia-se a execução trabalhista. A pessoa jurídica empregadora não honra a obrigação. Na medida que você busca trazer um sócio para o polo passivo da execução, você vai opor a este sócio, quer opor a este sócio um título executivo que não foi formado em relação a este sócio. Aquele título executivo tem limites subjetivos bem claros. Ele diz respeito ao reclamante e à reclamada. Se você quiser que alguém de fora seja responsabilizado pelo débito da reclamada, um sócio, por exemplo, tem que existir a formação de um título executivo em face desse sócio também. Ou a extensão desse título executivo em face desse sócio. De que maneira? Processo. Um processo incidental. Para isso que serve o incidente de desconsideração, que na minha ótica melhor seria se fosse chamado de processo incidental de desconsideração. Então vejam, nós estamos lidando aqui, gente, olha os valores com os quais nós estamos lidando quando nós falamos de desconsideração. Vejam os valores constitucionais. Primeiro deles, devido ao processo legal, só poderá haver perda de bens do devedor, do sócio da PJ, em virtude da desconsideração, se esse sócio foi ser
for polo passivo de um incidente de desconsideração, para só então, provadas as circunstâncias, responsabilizá-lo por um débito da PJ. Segundo valor muito importante, um princípio de direito empresarial, autonomia entre a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio. Essa é uma premissa fundamental do direito empresarial. O direito empresarial existe por conta dessa autonomia entre a figura da pessoa jurídica e a pessoa do sócio. As empresas existem justamente para que pessoas físicas se organizem para uma atividade econômica por intermédio de uma pessoa jurídica, sem o risco de estarem diretamente vinculadas a essa pessoa jurídica, sem o risco de terem o seu patrimônio diretamente vinculado a essa pessoa jurídica. É para isso que existem as empresas, justamente para preservar a autonomia entre a pessoa jurídica e a pessoa do sócio. Quando, excepcionalmente, essa autonomia é excepcionada, é relativizada, quando se demonstra que o sócio agiu de maneira ilícita na condução da pessoa jurídica, de maneira ilícita, fraudulenta ou abusiva. Aí, o direito prevê a desconsideração dessa divisão entre PJ e PF, pessoa jurídica e pessoa física, e o direito pressupõe que a pessoa física, por haver mal utilizado a pessoa jurídica, será responsável pelos débitos da pessoa jurídica. É o que diz o artigo 50 do Código Civil, que trata das condições para que exista a desconsideração da pessoa jurídica para a afetação do patrimônio da pessoa física do sócio. Então, nós temos que ter em mente que quando nós falamos em pessoa jurídica e pessoa física, nós falamos em um princípio empresarial de divisão clara de patrimônios. A pessoa jurídica pode acontecer de ela não ter patrimônio para pagar os seus débitos. E o direito convive com isso, haja vista a falência e a recuperação judicial. O direito não deseja, como regra, que a pessoa física seja responsabilizada por débitos da pessoa jurídica. O direito prevê que isso aconteça excepcionalmente, desde que configurada a má conduta do sócio da pessoa jurídica. Então, se o direito prevê a autonomia de PJ e PF, se o direito prevê que a PJ, não tendo patrimônio, ela pode falir, e se o direito prevê que o sócio não deve responder em regra por débitos da PJ, é excepcional a sua responsabilização do sócio por débitos da PJ. Excepcional por quê? Porque essa responsabilização está condicionada à demonstração de alguma das ocorrências do artigo 50 do Código Civil. Confusão patrimonial, abuso de poder na gestão da pessoa jurídica, propósito fraudulento do sócio na direção da pessoa jurídica, na sua administração, não é? De modo a frustrar créditos de terceiros perante a PJ. Provadas as circunstâncias autorizadoras à desconsideração, artigo 50 do Código Civil, aí sim é destruído o véu da pessoa jurídica para que o sócio seja responsabilizado por débito da PJ. Vejam a excepcionalidade disso. E como é que você demonstra que aconteceram os fatos autorizadores da desconsideração? Como é que nós demonstramos que se aperfeiçoaram os fatos que autorizam a desconsideração desta autonomia entre PJ e PF? Mediante devido processo legal. Por isso que o artigo 133 do CPC criou este processo incidental chamado desconsideração da personalidade jurídica, para que só ao cabo dele, ao fim desse processo incidental, e com o julgamento de procedência da desconsideração, aí sim seja o sócio responsabilizado por débitos da PJ. Vejam qual é a relevância do incidente de desconsideração. E graças a Deus, aqui façamos as homenagens aos magistrados. Os magistrados têm aplicado corretamente o incidente de desconsideração. Têm aplicado. Eu tenho visto isso, pelo menos na esfera em que eu atuo, que é a esfera civil. Tem existido a instauração do incidente. Tem se responsabilizado o sócio ao fim do incidente, desde que tenha sido acolhido o incidente. E é assim que tem que ser. Antes não era assim, era selvageria. E era terrível o que acontecia antes do novo CPC. Por quê? Não tinha a
antes do novo CPC, não tinha a instauração de um incidente. Não existia nem a anotação no distribuidor que contra aquele sócio havia sido desconsiderada a pessoa jurídica. E aí alguém que comprasse um imóvel daquele sócio, sem saber que houve uma desconsideração, porque nem estava no distribuidor, estava arriscado a ter a sua compra imobiliária afetada por um débito que nem constava no distribuidor forense. Olha que loucura o que acontecia antes. Com o novo CPC, não. Na esteira dos artigos 133 e seguintes, determina-se que, instaurado o incidente, sejam feitas as anotações no distribuidor, em que constarão os sócios réus do incidente como requeridos no distribuidor forense. Olha, esse sócio é requerido no incidente de desconsideração. Logo, ele poderá ser responsabilizado pelo débito da PJ. Isso traz segurança à economia, porque quem fizer negócios com esse sócio saberá que esse negócio poderá ser afetado caso a desconsideração seja acolhida. Então, eu digo tudo isso, gente, para reafirmar o seguinte: não podemos ver o incidente de desconsideração como um atraso de vida. Agora o sócio fica sabendo que poderá ser responsabilizado pelo débito da PJ, ele vai tirar tudo do nome dele. Basta que nós manuseemos adequadamente as tutelas de urgência juntamente com o pedido de desconsideração. Eu faço isso. Eu formulo o pedido de desconsideração, né? Eu acentuo as razões da desconsideração. Esse sócio tem confusão patrimonial com a PJ, ou ele é um mau administrador e usa a PJ como um escudo patrimonial. E requeiro, desde já, o arresto de bens com natureza cautelar, porque se esse sócio souber que existe a desconsideração, ele, antes de ser citado, ele se desfará dos bens. Ele se livrará dos bens. Então, nós temos que lidar com as tutelas de urgência conservativas juntamente com o pedido de desconsideração. Então, meus caros, não vejam com maus olhos como um atraso de vida. Não é. Não é. Não é. Isso porque nós temos que ver o processo não como réu ou como autor, nós temos que ver o processo como técnicos, como advogados, porque ora estamos do lado do credor, mas ora estamos do lado do devedor. E mais, durante a tramitação do incidente de desconsideração que nós vamos ver qual ou quais dos sócios devem responder ou não pelo débito da PJ. Porque este era outro drama que acontecia antes do novo CPC. Quando o juiz, antes do novo CPC, acolhia aquela desconsideração feita em uma página, um pedido de uma página, e o juiz acolhia em 2 linhas, sem maiores fundamentações, o juiz desconsiderava a PJ e afetava o patrimônio de todos os sócios indistintamente. Penhora online contra todos os sócios. Era aquele, desculpem a expressão popular, era aquele pega para capar. Todo mundo entrava no circuito e dançava. Pergunto aos senhores: qual é a teoria da desconsideração que se aplica no direito brasileiro? A teoria maior da desconsideração da pessoa jurídica. Há 2 teorias sobre a desconsideração, a teoria maior e a teoria menor. Grosso modo, teoria maior é a regra. É a regra. Pela teoria maior, só haverá a desconsideração da pessoa jurídica se for comprovado que o sócio agiu com excesso de poderes, de maneira fraudulenta ou em confusão patrimonial. Tem que existir a prova desses atos do sócio. Aí ele será desconsiderado. E há a teoria menor, que se aplica fundamentalmente nas relações consumeristas. Artigo 28 do CDC. Para a teoria menor, basta que exista a frustração do crédito do consumidor. Nada mais. Não tem que se provar a confusão patrimonial, o abuso de poder ou a fraude. Para a teoria menor, que se aplica nas relações consumeristas, se num caso concreto o consumidor for credor e não conseguir satisfazer o seu crédito porque o fornecedor não tem patrimônio, mas esse fornecedor
tem sócios, essa PJ fornecedora tem sócios que têm patrimônio, para o CDC, basta que exista a demonstração de que o consumidor não satisfez o seu crédito e a PJ é patrimonialmente vazia. Aí sim afeta-se o patrimônio do sócio da PJ, basicamente demonstrando-se que a PJ é vazia. Não é necessário nas relações consumeristas que se provem confusão patrimonial, abuso de poder e etc. É o artigo 28, parágrafo 4º do CDC. Eu não estou lendo o CDC aqui, estou falando de memória. Se não for isso, me corrijam, por favor. No Brasil, se aplica a teoria maior como regra. E aqui uma pergunta do espectador, do colega Rafael Diniz. Qual a teoria aplicada para fins de desconsideração nos casos de direito ambiental? Teoria menor também. Como bem respondeu o colega Tárcio Magno. Teoria menor. Então, tanto no direito consumerista quanto no direito ambiental se aplicam as teorias menores. Não é necessária a demonstração do dolo, do elemento subjetivo, intenção. Basta que você demonstre que a PJ não tem patrimônio. Mas fora dessas hipóteses, na teoria maior, tem que provar que o sócio agiu mal na condução dos negócios. E aqui, voltando. Se eu tenho que provar que o sócio agiu mal, pode ser que nem todos os sócios tenham agido mal na gestão da pessoa jurídica. Da forma como acontecia antes do CPC vigorar, o juiz desconsiderava e afetava todos os sócios. O sócio de 99% de administrador e o sócio de 1% não administrador. Olha que loucura. O sócio de 1% sem menor poder de gestão era afetado pelo débito, porque o juiz desconsiderava. Vem o novo CPC e resolve isso também. Durante o incidente de desconsideração estabelecido pelo novo CPC, se apurará se os sócios agiram de maneira ilegal na condução da PJ e, sobretudo, qual dos sócios agiu mal na gestão da PJ. Vamos separar o joio do trigo, porque nem sempre todos os sócios agiram de maneira fraudulenta a se aproveitar da PJ para frustrar créditos alheios. Isso é importante. Quem pagava a conta no CPC anterior, que não tinha um incidente? Quem pagava a conta? A ex-mulher do sócio pilantra, que figurava no contrato social só para dar à sociedade, para ter 2 ou mais sócios. A pobre coitada que tinha o seu CPF usado pelo ex-marido e quando se divorciava, não saía da sociedade. Aí o ex-marido, que era o gestor da sociedade, o pilantra, o praticante dos atos fraudulentos, já tinha toda a vida organizadinha para não responder pelos débitos, nenhum bem em nome próprio, e aí quando vinha a desconsideração, pegava quem? Pegava quem não tinha atos de gestão. A ex-mulher que era sócia, ou o sócio minoritário que não sabia o que estava acontecendo. Era assim que acontecia. Com o novo CPC não mais acontece isso. Instaurado o incidente de desconsideração, nós temos um ambiente propício para saber qual sócio agiu com excesso de poder, ou de maneira fraudulenta, ou de maneira a proporcionar uma intencional confusão patrimonial. E absolver, entre aspas, ou absolver aqui, o sócio que não praticou esses atos. Imaginem, meu escritório de advocacia, o meu escritório, que é uma sociedade. Eu sou sócio administrador. Faz 15 anos. E tem os chamados sócios de trabalho, com uma cota, que é essa figura autorizada pela OAB. Gente, quem que administra o escritório? Quem que é o responsável pela vida patrimonial do escritório? Eu. Os sócios com uma cota, ou com poucas cotas que não são administradores, eles não podem responder por atos que eles não praticaram. Se eu, Rogério, resolvo usar o meu escritório indevidamente como PJ para contrair um empréstimo bancário, distribuir os dividendos desse empréstimo para mim, distribuir esse empréstimo para mim, me locupletar à custa da PJ e não pagar a conta pela PJ, quem é que tem que ser responsabilizado caso exista uma desconsideração futura? Eu! E não os sócios de uma cota sem gestão,
que não praticaram nenhum ato administrativo ilegal. É para isso que serve o incidente, e não acontecia essa investigação antes do novo CPC. Antes do novo CPC. Né? Então, vejam a relevância dessa figura. A relevância dessa figura. Né? Vamos seguindo aqui um pouquinho. Eu estou com algumas anotações agora aqui, que é importante compartilhar com vocês. E a desconsideração inversa, Rogério? O que significa desconsideração inversa? Gente, desconsideração inversa, a desconsideração inversa da personalidade jurídica significa o seguinte. Qual é a desconsideração direta? Retira-se a pessoa jurídica da frente para afetar-se o patrimônio da pessoa física do sócio. Por quê? Porque o sócio está usando a pessoa jurídica como um escudo patrimonial. Essa é a regra. Mas pode acontecer de o sócio acontecer o contrário. Quem está na linha de frente é a pessoa física do sócio, a pessoa física. E por trás, essa pessoa física mantém uma pessoa jurídica com todo o seu patrimônio. Aí a pessoa física sai por aí contraindo obrigações, a pessoa física não tem nada em seu nome, não paga uma conta. Quando o credor executa a pessoa física, se depara com aquela dificuldade do dia a dia. Não tem R$1 em nome próprio, a pessoa física. O imposto de renda, a pessoa física é isenta porque não tem nada. Mas aí, o credor vai na junta comercial, joga o nomezinho da pessoa física devedora e vê que ela é sócia de uma PJ. Depois faz pesquisas em cartórios de imóveis e nota que essa PJ tem bens imóveis, por exemplo. Vai ao Detran, nota que essa PJ tem automóveis. O que está acontecendo aqui? A pessoa física, ela própria é o escudo patrimonial da pessoa jurídica que está por trás. Nessas hipóteses, quando a pessoa física é a devedora direta e ela não tem patrimônio em nome próprio, mas existe um acervo patrimonial na PJ, há a desconsideração inversa. Você tira a pessoa física da frente e afeta o patrimônio, busca a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica. Essa é a chamada desconsideração inversa. Muito importante no direito de família, doutores e doutoras. Lembre-se daquela tradicional ação de alimentos, que todo mundo tem aí. Todo mundo tem. Todo advogado vai ter aí uma ação de alimentos em que vai ter um devedor de alimentos que na pessoa física não tem nada. Comparece à audiência com barba por fazer, com a pior roupa, fica 3 dias sem dormir para aparecer na audiência com olheira. Né? É um caco humano, pobre, coitado. Aparece na audiência, né? Cansado, esgotado. Só que nas redes sociais é o rei do camarote. Nas redes sociais é o rei do camarote, Instagram, Facebook, viagens, carros, barcos. Aí, na pessoa física, não tem nada, ele não paga um centavo de alimentos. E tem uma PJ por trás dele que agrega todo o patrimônio, que congrega todo o patrimônio. Vejam como a desconsideração inversa é muito importante no direito de família. Eu vou tentar até aqui compartilhar com vocês uma tela, né? De um julgado, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, só um minutinho, tem compartilhar a tela. Não tem aqui. Mas eu vou dizer então, eu vou dizer aqui o julgado. É um julgado do... Agora, desculpa interromper. Tenta agora. Vamos lá. Share. Olha aqui. É um julgado da ministra, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Recurso especial 1236916. Relatora ministra Nancy Andrighi. Eu separei um trechozinho desse julgado. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos
da sociedade afetiva. Olha que interessante. Que interessante. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando... Deixa eu tentar agora interromper o compartilhamento. Só um minutinho. Nós estamos tratando aqui da hipótese... Se puder me ajudar, doutor William, com a interrupção do compartilhamento, ou só eu posso fazer isso? Acho que só eu posso fazer. Acho que só você. Deve ter na parte superior, interromper o compartilhamento ou algo do tipo. Eu estou procurando aqui. Só um segundinho, gente. Stop screen sharing. Ok, pronto. Foi. Então, vejam só. Partilha de bens. Muito comum. Companheiros ou cônjuges, nem sempre. Vou falar da hipótese mais comum, que é o homem ocultando o patrimônio. Nada em nome próprio como pessoa física e, ao longo da relação conjugal ou de união estável, vai constituindo o patrimônio numa PJ. Ou, pior, usa um laranja, pessoa física. Na hora da partilha de bens, no divórcio ou na extinção da união estável, não tem nada em nome próprio. Mas está em nome de um terceiro PF ou de uma pessoa jurídica. Desconsideração inversa. Você tira a pessoa física da frente, o cônjuge, e busca o patrimônio com a PJ que ele constituiu ou com outra pessoa física que ele usa como laranja. A desconsideração também serve para afetar outra pessoa física, para tirar uma pessoa física da frente e ir atrás de outra pessoa física. Importante isso. Importante. Então vejam como é rica a figura da desconsideração. Prosseguindo aqui, gente. Quando é que cabe a desconsideração, Licastro? O mais comum, gente, pelo que nós observamos no dia a dia forense, é que se peça a desconsideração durante a execução, né? Porque é nessa fase que você detecta que o devedor não tem nada no nome próprio e que tem que ser atrás de outros bens que ele mantenha atrás de PJs, etc. Mas nada obsta que se peça a desconsideração durante a tramitação do processo de conhecimento, ou até mesmo conjuntamente com a petição inicial do processo de conhecimento. Querem um exemplo? Aqueles devedores contumazes, que já se organizaram para dar um golpe no mercado. Aí o seu cliente tem crédito contra um desses devedores em série, né? Você começa a olhar no distribuidor forense, você faz pesquisas no TJ e nota que esse devedor tem 100 processos já em nome próprio, e nenhum deles se localiza bens. E você nota que os outros credores estão pedindo desconsiderações e estão conseguindo localizar patrimônio com outras pessoas físicas ligadas a esse devedor ou outras pessoas jurídicas ligadas a esse devedor. O que você faz? Você demonstra isso já na sua petição inicial da ação monitória ou da ação de cobrança e já pede na sua petição inicial que, com a sentença de procedência, seja decretada também a desconsideração para já se afetar a pessoa física ou a pessoa jurídica que aquele devedor usa para ocultar patrimônio. Eu tenho usado muito esse expediente no escritório, porque eu sei, tem um devedor específico que deve para um cliente meu, eu sei que ele já teve contra si várias desconsiderações em outros processos. Eu já nas petições iniciais, eu tenho 3 petições iniciais, eu já levo essa informação ao juízo para que a ação condenatória tramite tanto contra o devedor quanto contra a PJ que ele constituiu para esconder o patrimônio. Então, artigo 134 do CPC. 134 do CPC, 134. A desconsideração pode ser requerida incidentalmente, durante a execução, essa é a hipótese mais comum, ou durante a tramitação do processo de conhecimento, mas pode ser requerida também juntamente com a petição inicial do processo de conhecimento.
né? Olha aqui, algumas observações. Doutor Geira, deve ser aqui um apelido. Doutor ou doutora, me perdoe. Geira, caso exista cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade de cotas patrimoniais da empresa. Doutora, pode-se demonstrar também que a cláusula de impenhorabilidade é abusiva no caso concreto. É usada para frustrar execuções. Essas cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade podem ser desconsideradas se for demonstrado que elas também fazem parte deste objetivo indevido de ocultar patrimônio ou fraudar a ameação. Está tudo ligado. E a doutora Thaís Kodama observa muito bem, eu sei que é uma área em que ela tem expertise, em processos de falência também pode ser ajuizado o IDPJ visando a responsabilização dos sócios pela falida para o pagamento do passivo falimentar. Muito comum que no processo falimentar se demonstre que o sócio da falida conduziu a falida à falência para preservar o patrimônio em nome próprio, muitas vezes sangrando a falida patrimonialmente, para ele se locupletar, se enriquecer. Nessas hipóteses, o sócio que mal conduziu a pessoa jurídica para gerar a sua falência, tendo ele sócio já sangrado a empresa patrimonialmente, é também uma hipótese em que o sócio pode ser responsabilizado no processo falimentar por débito da pessoa jurídica falida. É a extensão, é a ação de extensão ou responsabilização do sócio da falida por débito da pessoa jurídica. Né? Dr. Jefferson Agostinho faz uma pergunta aqui. Quando o devedor esconde patrimônio em nome de terceiros, fica mais complexo de ser provado, certo? Doutor, sim. Sim. Sim, porque nós temos que provar o elo, o nexo entre o devedor e esse terceiro. Isso é relativamente mais simples se o terceiro for um filho, um irmão, mãe, pai. Agora, ex-mulher ou mulher, se o terceiro for um estranho qualquer, sem nenhuma ligação, nós só conseguiremos provar se houver a transmissão do bem do devedor para esse terceiro. Agora, se o devedor já usa o terceiro para que o terceiro seja o adquirente original do bem, aí é difícil. Aí tem que provar que o terceiro é um laranja, que o terceiro é dono daquela casa de campo, mas quem usa o tempo inteiro é só o devedor. Tem que ter uma prova mais sofisticada. É fato. Concordo com o doutor, nessa hipótese é mais difícil. Tá? Agora um pouquinho de procedimento. E como é que funciona o procedimento da desconsideração, do incidente de desconsideração? Formula-se um incidente, o pedido de desconsideração. Instaura-se um incidente. É atribuído um número a esse incidente. Deve ser atribuído um número destacado do processo principal. Os requeridos devem ser citados para o incidente, para que contestem em 15 dias o incidente. É essencial, inafastável, a deflagração de uma fase instrutória. Para quê? Para que se prove a ocorrência ou não dos fatos indicados no artigo 50 do Código Civil como fatos autorizadores da desconsideração. E, enfim, encerrada a fase instrutória, aqui eu faço uma observação. Nisso, eu ouso fazer uma crítica à forma como a jurisprudência tem tratado o assunto. Os magistrados não têm respeitado, em sua maioria, a fase instrutória do incidente. Os magistrados têm se valido de presunções, de indícios, de meras alegações, ou de uma equivocada percepção de que, já que a PJ não tem bens, se presume que o sócio se locupletou da PJ. Não é assim. Não se pode presumir isso. O ônus da prova de que aconteceram os fatos do artigo 50 é um ônus do requerente do incidente.
Por isso que é fundamental a fase instrutória, para que se prove qual era o sócio que tinha gestão ou não, qual era o sócio que se locupletou ou não. E nisso eu tenho notado uma certa, como eu posso dizer, uma certa precipitação na condução do incidente, porque não se tem instaurado a fase instrutória. Mas ela é fundamental para que se prove a existência ou não dos fatos do artigo 50, devido ao processo legal, ampla defesa. Eu, como aqui no escritório, eu atendo todos os perfis, desde credores a devedores, eu tenho tido sucesso em agravos de instrumento alegando nulidade da decisão por cerceamento de defesa ao não ter sido instaurada a fase instrutória do incidente. Espera aí, como que vai desconsiderar a PJ para afetar todos os sócios, sendo que nem todos praticaram os atos do artigo 50? Né? E aí, encerrada a fase instrutória, se decide o incidente, reconhecendo-se ou não a necessidade de desconsideração. Decisão com natureza, com conteúdo de sentença, mas com classificação de interlocutória. Sabemos hoje que a decisão interlocutória, ela pode ter conteúdo idêntico ao da tradicional sentença, né? O ponto aqui, ela só é interlocutória porque ela não encerra a fase de conhecimento. Essa é a definição do 203. E qual é o recurso cabível da decisão que aprecia a desconsideração? Agravo do instrumento. Aqui, uma observação. Recurso cabível é o agravo? Sem dúvida. Mas no dia a dia forense, muitas decisões no incidente de desconsideração são nominadas pelo juiz de sentença. Tem nome de sentença. No andamento forense consta ali, conclusos para sentença. Quando a decisão é publicada, consta lá, sentença de procedência. E aí surge o drama do advogado. Poxa, mas o Licastro, no nosso encontro lá no OAB Santana, falou que é interlocutória e que é agravável. Eu fui ao CPC e vi que é uma interlocutória e que é agravável. Li o Manual dos Recursos do professor Araquém de Assis e vi que é um agravo de instrumento de recurso cabível. Só que o juiz chamou de sentença. Se chamou de sentença, cabe apelação. O que eu faço? Aí é aquele drama da advocacia, né? Agravo de instrumento. Puxa, doutor, mas eu fiz apelação, porque chamava de sentença a decisão. Faça um capítulo prévio, então, na sua apelação. O ideal é fazer o agravo porque é um recurso cabível, esclarecendo num capítulo prévio do agravo que está se agravando por ser a decisão de natureza interlocutória, pese o juiz tenha chamado de sentença. Agora, se resolver fazer uma apelação, faça um capítulo próprio, prévio. Aplicação do princípio da fungibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade. Já esclarece ao tribunal que se está apelando porque o juiz chamou de sentença e a decisão formalmente foi uma sentença. E que, portanto, está se apelando por conta desta incerteza gerada pelo juízo. E que se o tribunal entenda que o recurso cabível deveria ser o agravo, que em homenagem ao princípio da fungibilidade, que se aplique tal princípio para que receba a apelação como se agravo fosse. Mas, repito, eu faria um agravo. Mas eu tenho notado que muitos juízes nominam essa decisão de sentença. Já passei por isso na minha advocacia. Né? Aqui o doutor Eduardo Gibelli faz uma observação. Infelizmente, a presunção é o fundamento mais corriqueiro nas decisões dos incidentes. Concorda em gênero, número e grau. Presunção. Não tem bens em nome próprio a PJ, desconsidera o penhora-se bens dos sócios. Está errado. Né? Outro dado importantíssimo. Suscitado o incidente terá um número próprio. Devem ser feitas as anotações no distribuidor de que foi instaurado aquele incidente, de que aquele incidente tem o requerido A, o requerido B, o requerido C, que o incidente tem o valor da causa X. Para quê, gente?
para que terceiros que mantenham relações negociais com os requeridos no incidente saibam que aquele requerido é réu numa ação que pode conduzi-lo à insolvência. Não tem acontecido com a frequência desejada essa anotação no distribuidor. Não tem. Eu, Rogério, esse período aqui da pandemia, a minha esposa ela tem uma comorbidade. A gente acha que ela tem uma comorbidade cardíaca, porque quando ela era criança, ela fez uma cirurgia de coarctação da aorta, e a gente acha que é bom preservá-la na questão de Covid. Então, eu tomo com uma rotina de bate e volta para São Paulo. Eu fico aqui em São Roque, que é uma casinha de campo que eu tenho, bem simplesinha, mas ela está pequena. Eu estou tentando fazer um negócio aqui, fazer aspas, né, no bom sentido, um rolo, comprar uma casinha um pouco maior para acolher melhor aqui os filhos, a esposa e a mim mesmo. Vi um imóvel legal, bom preço, peguei as certidões dos vendedores, tudo ok. Eu acho que são pessoas de bem mesmo. Fica com a pulguinha atrás da orelha, advogado, né? Fui ao fórum aqui de São Roque. Joguei o nome do distribuidor. Fiz consulta verbal. Apareceu uma ação de embargos de terceiro a uma execução fiscal. Incidente sobre o imóvel que eu estou interessado. Gente, não sai no distribuidor forense essa ação de embargo de terceiro. E não saía também a execução. Olha que loucura. Inseri isso na negociação, eles quitaram o IPTU em aberto, deixou de ser um problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre consta essa informação no incidente, nem sempre consta a anotação no distribuidor de que há um incidente de desconsideração. E aí o que acontece? Se um terceiro comprar desse requerido no incidente e provar que fez as pesquisas, vai ser um terceiro de boa fé, porque comprou de quem era requerido no incidente, mas as certidões não acusavam esse incidente. Daí a relevância de anotar o incidente de desconsideração no distribuidor forense. Tá? Eu já estou aqui partindo para a parte final do nosso encontro, pelo menos da minha exposição, mas tem Então, esse registro do distribuidor é para a ciência de terceiros. Fundamental. Tem um ponto, gente, que é o ponto que eu acho mais relevante. Um dos mais relevantes. Eu estou me referindo aqui ao artigo 137. Aos artigos 137 e 792. Vou tomar a liberdade aqui de tentar compartilhar também na tela aqui. Vamos ver se dá. Ó. Prestem atenção. Acompanhem. Esse é o ponto que eu acho o ponto mais impactante e o ponto mais gerador de perplexidade em relação ao incidente de desconsideração. Com isso, eu encerro aqui a minha exposição, o meu encontro com vocês. Gente, quando o incidente é acolhido, e o sócio é responsabilizado pelo débito da PJ, a pergunta que fica é, ok, o sócio passará a responsável pelo débito da PJ. Mas essa decisão que acolheu a desconsideração, ela é ex tunc ou ela é ex nunc? Ela produz efeitos só para frente ou ela retroage no tempo? E os negócios anteriores que esse sócio tenha feito também podem ser afetados pela desconsideração. Olha que pergunta. Se você entende que a decisão que desconsidera a PJ e responsabiliza o sócio produz efeitos só para o futuro, o sócio responde só com o patrimônio que ele tiver naquele momento da desconsideração e no futuro. Se você entende que a resposta é outra, não.
A decisão tem eficácia ex tunc. Ele responde, o sócio afetado pela desconsideração, responde desde o momento que surgiu a ação contra a PJ. Aqui, gente, os negócios anteriores à desconsideração feitos pelo sócio podem ser afetados pela desconsideração. Lendo os artigos 133 a 137, nada consta. Onde está a resposta? Lá na frente, quando se trata da fraude à execução. Vejam o 792, que eu estou compartilhando aqui com os doutores. Deixa eu só... Vou minimizar minha tela aqui para eu poder enxergar. 792, parágrafo 3º. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. A fraude à execução se verifica a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Resumo da ópera. De acordo com 792, parágrafo 3º, quando o juiz desconsidera a PJ, o sócio afetado pela desconsideração vai estar responsabilizado desde a citação da PJ lá atrás, 5 anos antes, 10 anos antes. É assim que o CPC deseja que seja, no 792, parágrafo 3º. E aí eu pergunto aos doutores, e quem comprou bens desse sócio antes da desconsideração? Que fez pesquisa do distribuidor e viu que não tinha nenhuma ação contra aquele sócio. Esse terceiro está de boa fé. Não tem como ser diferente, gente. Aqui eu vejo que o doutor Tárcio Magno faz um comentário. Mas aí não entra a diferenciação de fraude a credor e fraude à execução? Não é considerado de boa fé? Tem que ser, doutor. Aquele que comprou de alguém que não era réu e que fez as pesquisas desse que não era réu, está de boa fé, meu Deus. Mas o que eu quero realçar é, vejam o perigo dessa disposição do 792, parágrafo 3º. Se assim é, gente, a gente vai ter que fazer pesquisas de toda a cadeia, sócio, PJ, quem antecedeu a PJ, quem antecedeu a PJ, e não tem fim. Sendo que quando nós fazemos pesquisas forenses, nós estamos vinculados a quem? Ao vendedor e a quem está vendendo o imóvel. Mas eu realço, se nós formos, se nós estivermos atrelados exclusivamente à lei, o parágrafo 3º do 792 faz retroagir a decisão que desconsidera a personalidade jurídica até a data da citação da PJ desconsiderada, que pode ser 15 anos antes. Né? Então, meus caros, isso é um diálogo entre advogados, né? Mais do que eu nem chamo de aula, é uma conversa sobre algo muito interessante que eu reputo que é o incidente de desconsideração. Eu quis abordar aqui os aspectos os mais impactantes dessa figura relevantíssima. E agradeço muito o convite da OAB Santana, que aqui está personificada na figura do professor Igor, do Dr. William, que nos gentilmente conduziu aqui a nosso encontro virtual. E agradeço demais aí a atenção e a acolhida calorosa que recebi, as perguntas que recebi, e que, na medida do possível, pude responder. Convido a todos a que sejam meus... mantenham relação comigo nas redes sociais, Facebook, Rogério Licastro, Instagram, Rogério Licastro, e muito honrado, devolvo a palavra ao Dr. Igor, Dr. William, e fico à disposição de todos, sempre renovando que sou um soldado do Departamento Cultural da OAB Santana. Contem comigo para o que vocês precisarem, porque aqui vocês têm um soldado.
à espera do comando para bater um papo com todos vocês. Muito obrigado e cuidem-se na pandemia e vamos em frente, que atrás vem gente e a gente vai superar essa. Obrigado. Obrigado, professor. Foi excelente. Como a gente já sabia que seria, é o único caso em que a gente já entra em campo sabendo qual time vai ganhar. Obrigado, muito obrigado mesmo. E já fica aqui intimado, tá? Que a gente vai ter o nosso segundo congresso, que o senhor teve a honra de participar no primeiro. A sua participação é obrigatória, tá? O único caso de coerção que a gente vai praticar. Já pensa no tema que lhe aprove e já separa a agenda para outubro, tá? A gente vai ter o prazer, a honra de tê-lo mais uma vez conosco. Eu vou fazer o seguinte, para evitar tumulto, áudio abrindo, áudio fechando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Quem tiver alguma pergunta, faça aqui no chat e eu repasso para o professor. Enquanto isso, eu anotei uma que não foi respondida pelo senhor. E, claro, né, como eterno aluno, também tem pergunta a fazer. Tá? Então, a primeira, o Rafael Diniz, ele traz um comentário, que é importante às vezes as pessoas entenderem. Nós somos profissionais, nós somos especialistas de uma função, nós temos uma técnica e um conhecimento jurídico, uma ciência por trás de tudo isso. Então, defender o incidente, ele comenta, defender as garantias constitucionais não é defender o devedor. Ele comenta isso de uma maneira muito perspicaz, que é para, às vezes, as pessoas não entenderem. Assim como aquela relação difícil no penal com o advogado criminalista, você não é parte do crime. Você está defendendo o direito da pessoa ter defesa, não o criminoso, não a prática delituosa. Que é aquela complexidade de entender. Presunção de inocência com boa-fé. Até a presunção de inocência no penal e tem a boa-fé no civil. Então, uma fé tem que provar. Uma fé tem que provar. Porque senão, eu falei ontem para os meus alunos na aula de processo civil, se nós presumirmos que todos os atos são de má-fé, é impossível viver em sociedade. É impossível. Acabou a sociedade. A gente pega, dá um fuzil para cada um e se vira. Entendeu? Se vira. Então, a presunção é da boa-fé, a má-fé tem que ser provada. E o IDPJ, o desvio da função da pessoa jurídica, é uma questão de má-fé, tem que provar. Mas é difícil. Tem que provar. Porque se amanhã for você o réu, você vai precisar dessas garantias também. A gente tem que pensar em levando em consideração a pessoa inocente, não pilantra. Porque a pessoa inocente talvez tenha que se socorrer de uma defensoria pública defasada, convênios com a OAB, que às vezes tem uns colegas atarantados que não têm condições de atuar, e ainda assim ter que ter defesa. E aí não tem o IDPJ, tem uma desconsideração, eu tive uma agora que teve que fazer acordo. O trabalhista é um pouco mais complicado. É um trator passando por cima da reclamada, seja ela quem for. Então, teve que pagar 1%. O marido fez tudo ao arrepio dela. Então, na Justiça do Trabalho, isso que é um ponto também. Talvez em nome do crédito alimentar que se executa. Na Justiça do Trabalho, até o passado é imprevisível. Isso, para mim, é assustador. O passado é imprevisível. Isso me dá medo, assim, no sentido de estabilidade das relações. Primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta técnica que eu acabei tendo essa dúvida preparando a aula. Né? Ser professor é estudar 24 horas por dia. Né? A gente vai preparar a aula, vai montar e, não tinha pensado nisso. E eu pensei nisso. Fui dar aula de reconvenção para os meus alunos, acho que 2 semanas atrás. E aí nós temos o parágrafo 2º do artigo 134. A minha pergunta é, em termos de formalidade, o parágrafo 2º do 134 fala que dispensa-se o incidente quando houver feito esse pedido na petição inicial. Isso é aplicado só e estritamente na petição inicial ou isso é aplicado na reconvenção? Como que fica? O que o senhor acha? Qual é o caminho mais adequado nesse caso? Eu tive uma situação no escritório em que eu manejei o pedido de desconsideração juntamente com a reconvenção. O novo CPC, ele trouxe para o interior da peça chamada contestação todas as outras defesas que nós poderíamos fazer separadamente, lembram? As respostas do réu são contestação, exceções, impugnações, reconvenção. Essas respostas eram feitas em petições separadas no CPC antigo. Com o CPC atual, nós tivemos que trazer para o interior da peça contestatória essas outras respostas do réu. Então, o que nós temos que fazer?
já que a reconvenção também é um capítulo da contestação, ela será um capítulo com áreas de petição inicial. O trecho da contestação, o capítulo da contestação, que terá que ser uma petição inicial, porque é uma reconvenção, é uma petição inicial de uma ação contra o autor, nesse tópico da reconvenção, dentro da contestação, nós teremos que formular o pedido de desconsideração. Se aplica, portanto, também a reconvenção, trazendo-se para o interior do capítulo da reconvenção o pedido de desconsideração. É assim que penso que deva ser. Perfeito. O nosso colega Tarso Magno, ele pergunta: o STJ considera boa-fé aquele que, no mínimo, pesquisa no distribuidor local e não se limita apenas a certidões fiscais? Nesta hipótese, não há um conflito? Doutor Tarso, veja só. Se o processo se os tribunais são integralmente eletrônicos hoje, é como se o STJ dissesse que a pesquisa eletrônica, as certidões eletrônicas não são suficientes. E você tem que obrigar alguém, aí é um distribuidor forense para fazer uma pesquisa, como é que faz? Hoje, dia 24 de março, hoje, eu vou ao cartório, ao tabelião, lavrar uma escritura de compra e venda. Eu vou, como comprador. Faz 15 dias que o fórum aqui de São Roque está fechado, sem acesso ao público. E eu vou lá, já fui lá. Eu, como advogado que trabalha com execução, casa de ferreiros espeto de pau, né? Eu tô com medo, porque eu não consegui pegar certidão forense no distribuidor, fisicamente falando. Eu fiz eletrônica, e para mim está valendo. É o que eu tenho à disposição. Então, eu acredito que a certidão eletrônica, ela faz, às vezes, de certidão que prove a boa-fé do comprador. Na minha ótica, essa obrigar alguém aí ao fórum, ao distribuidor físico, não faz sentido. Hoje, atualmente, com o processo eletrônico como a regra, né? A doutora Thaís fez uma pergunta interessante aqui. Exatamente. Posso falar? Honorários de sucumbência no incidente. Como fica? Já que o senhor falou que é um processo, para ti, inclusive, o termo mais correto seria uma ação incidental, né? Como que... Estão me escutando? Mais 30 segundos de falsa modéstia. Honorários advocatícios, sucumbenciais e por arbitramento. Essa primeira edição, nós estamos fazendo a segunda edição. Essa obra de minha autoria, essa aqui é uma obra exclusivamente minha, eu tratei desse assunto. Gente, quando nós pedimos a desconsideração, nós estamos basicamente querendo redicionar a ação para outra pessoa que não era parte da ação até então. Isso tem valor da causa, isso tem que ter custas e tem que ter honorários de sucumbência. Para quê? Para filtrar um pouco a desconsideração. Porque as pessoas têm feito hoje o seguinte, o pedido sem maiores consequências contra todos os sócios. E aí todos os sócios têm que ir ali, constituir advogado, figuram como réus na desconsideração, e ao fim do incidente se prova que um só era o responsável. Como é que ficam os outros 9? E às vezes dá para saber que eles 9 já não eram responsáveis por nada, porque eram sócios não administradores de 1%. Eu tenho sustentado que nós temos que ter, sim, condenação sucumbencial no incidente de desconsideração. Porque é uma nova ação, é um processo incidental. TJ de São Paulo, muitos julgados nesse sentido, mas o tema é polêmico, mas muitos julgados nesse sentido. Cabe sucumbência, sim, na desconsideração. Outros julgados em sentido contrário. Mas, com todo respeito e acatamento, lamentavelmente, o STJ, recentissimamente, uma decisão, eu não me lembro o relator, fui pego agora de surpresa. O relator não sei se era o ministro Paulo de Tarso Sanseverino ou o ministro Og Fernandes. Não me lembro, desculpem. Mas o STJ recentemente entendeu que não cabe condenação na desconsideração por se tratar de um mero incidente
e por não haver expressa previsão legal a respeito. Gente, não precisa de mera de expressa previsão legal. Tá lá. Quem sucumbe numa ação tem que arcar com os ônus sucumbenciais. Artigo 85, caput. 2. Não é um mero incidente, é uma ação incidental. 3. Isso só serviria, a condenação sucumbencial serviria para quê? Filtrar ou tornar o pedido de desconsideração algo mais responsável, para pensar 2 vezes antes de pedir a desconsideração. O que tem acontecido hoje? Que eu discordo demais. A desconsideração arrastão. Sabe a rede arrastão, que se joga no mar para pegar peixe? Pesca de arrastão? Vai a rede e pega tudo. Pega tartaruga, que não podia pegar, pega peixe em procriação, pega lagosta no defeso, que não podia pegar, e pega peixe que podia pegar. O que tem acontecido agora é um incidente por arrastão. Joga-se a rede e vê o que pega. E quem não tinha responsabilidade e foi absolvido ao fim do incidente, como é que fica a sucumbência? As custas. Ter passado anos ali como requerido no incidente. A matéria não está fechada no STJ. Foi um julgamento de um RESP individual, não foi um RESP repetitivo. Quero crer que o tema ainda vai ser melhor avaliado pelo STJ e tem que ter risco de sucumbência, sim. Para quem pede e para quem é réu, não importa. É isso que eu penso. Se deixar, nós vamos te alugar aqui provavelmente até amanhã. Mas eu vou tentar fechar a última pergunta. O senhor também tem afazeres, todos nós temos, e não quero ter que pagar os honorários do senhor, que advogado bom assim é caro. Então, vamos lá. Pera aí, agora eu preciso falar. Diga. Outro dia me perguntaram, assim, uma brincadeira que eu fiz, né? Eu vivo da advocacia, docência é uma atividade que me dá prazer. Quanto o senhor cobra um parecer? R$100 mil. Outra parte, o interlocutor, R$100 mil um parecer, é o que eu cobro. Mas calma, ninguém pagou ainda até hoje. Eu tenho cobrado, mas pagar ninguém pagou, é o que eu estou cobrando. Então, assim, uma coisa é ver as cachaças que a gente toma e outra coisa são os tombos que a gente leva. A minha hora é barata, meu cara. Eu sou advogado de contencioso. Vamos lá. Tem uma pergunta que é objetiva, que é da Suzy, que ela fala assim, a pessoa jurídica confessadamente não tem bens. Ainda assim constitui dívidas e não paga. Os sócios que estão em terceira empresa com esse procedimento, e somente um dos sócios que justamente não administra tem bens. O administrador não tem nada. Não é o caso de desconsiderar e o sócio que tem bens responder? Aí, doutora Suzy, eu concordo consigo, tem todo um cenário, uma prova indiciária de que há uma prática desses sócios de manipular as pessoas jurídicas para serem eles sócios irresponsáveis patrimonialmente. Aqui há um contexto, há uma contextualização de um uso abusivo da PJ. Eu concordo que é um caso, sim, com sólidos indícios para desconsideração, por conta do cenário fático narrado. Né? Usam terceira empresa nesse procedimento, concordo, sim, que é um cenário indiciário, uma prova indiciária de que há um contexto indicativo do mau uso da PJ. Agora, a última pergunta, tá? Infelizmente, a gente não vai poder alongar mais por causa do tempo e a vida tem que continuar. Agora, o choro dos credores, né? A lamúria dos credores, a epopeia dos credores. O Adriano ele trouxe uma pergunta bastante hilária, inclusive, Adriano Augusto. Considerando que temos em Atibaia a capital mundial dos laranjas, vai falar, é apenas uma brincadeira, tá? Que coincidentemente um devedor dele está lá também. Qual é a evolução legislativa precisa ocorrer para que o credor também não tenha a chamada vitória de pirro, já que é comum devedores profissionais se esconderem por trás das fraudes de todos os tipos, tirando a efetividade de alguns processos? E aí eu continuo, tá? Que é o que eu tinha anotado aqui. Existe uma dificuldade, eu atuo bastante pelo lado do credor e pelo devedor. A gente é advogado, não é arcebispo de Roma. Então, a gente atua porque contratar nossos serviços. E a gente sabe que existe uma dificuldade muito, muito grande de conseguir pegar esses que são ratos de laboratório, são crias criadas, né? Muito difícil. E existe uma postura
jurisprudencial muito reticente. Isso é uma posição minha, do que eu me deparo. Eu também adoto o manejo das tutelas cautelares, antecipatórias, provisórias de evidência. Eu peço tudo, a gente vai para cima, levanta a documentação, levanta a dívida, levanta processos que tem contra si, faz tudo. E mesmo assim, existe uma resistência muito grande. Parece que o nosso querido juiz só querem dar tutela provisória quando forem dar a sentença. Ou seja, querem a verossimilhança da sentença para a tutela provisória. Querem a certeza do procedimento exauriente no sumário. Então, existe uma dificuldade enorme. Quando ganha, é por agravo no suplemento. Aqui embaixo, né, na terra dos mortais, você vai tentar uma tutela provisória, tem uma execução, cara, de honorários é a mesma coisa, corretagem é a mesma coisa, fiador é a mesma coisa, e aí eu tenho um caso, depois se o senhor quiser, o recurso especial 1.862.672, eu fui contratado só para atuar no STJ, cheguei depois que o circo já estava montado. O que aconteceu nesse processo? A parte entrou corretamente, pediu a desconsideração, teoria maior, desvio de função e confusão patrimonial, ou E. Perfeitinho. A Câmara acolheu a teoria menor. Para mim, não precisa de tudo isso. Basta que que esteja inadimplente. E aí, isso foi mantido pelo tribunal. Então, primeira e segunda instância. Manejaram o recurso especial. A Nancy, eu até divirjo do que aconteceu, mas concordo com a posição dela, monocraticamente falou, está em sentido contrário aos precedentes do STJ. Derrubou a decisão. Hoje eu estou discutindo para tentar reanalisar, pelo menos, a teoria maior, que está pedida. Né? E a minha pergunta é, esse grupo de pessoas, como que a gente faz quando a gente tem uma resistência? E o que acontece? Essa complacência jurisprudencial, né? essa resistência de conceder tutelas meramente para assegurar, não é que vai tirar o patrimônio dele, é só uma averbação na matrícula. Não é um fim do mundo. Eu não vou tirar dinheiro da tua conta, pegar teu irmão e jogar você na rua. Só verba esse processo lá, pelo amor de Deus. Às vezes a gente só está pedindo isso. E aí os juízes não dão. Isso causa um efeito reverso. Qual é? O credor, incidente é para proteger pilantra. Incidente é para proteger pilantra. Incidente é para proteger pilantra. Eu sei que não é uma receita mágica, a discussão é metanormativa. O que a gente pode fazer para enfrentar isso, inclusive no lidar com nossos clientes, né? Que eles acabam sendo desestimulados. Eu já tive credor que desistiu. 10 anos correndo atrás do caboclo e nada. Ele falou assim, chega para mim, já investi muito nisso, não vou mais. O que o senhor nos poderia brindar quanto a o grande problema do IDPJ, eu acredito, o problema de função social? Essa pergunta é uma pergunta profunda. Essa pergunta exige uma resposta de alguns encontros para respondê-la, porque ela tem a ver com a efetividade do processo. É o grande gargalo que nós experimentamos na jurisdição brasileira, efetividade do processo. Como foi comentado aqui, a vitória de pirro. O que nós temos muitas vezes são vitórias de pirro. Eu tenho nome próprio vitórias de pirro, em que eu sou credor de honorários e não recebi um centavo porque o devedor não tem nada em nome próprio. E eu sei que o devedor ostenta uma vida de luxo. Então, quando nós temos um processo inefetivo, nós temos, na verdade, um processo incivil e não civil. Quando o processo é inefetivo, ele é incivil, no sentido de não ser civilizatório. Porque se o processo serve para ajustar as relações jurídicas tensionadas, na medida em que ele não produz resultados, ele torna-se incivil, incivilizatório. Ele fomenta os maus comportamentos. A começar por aquele que tem o pior comportamento de todos os litigantes, o poder público, que condenado a pagar uma indenização por desapropriação não paga, não respeita precatório e por aí vai. Então, quando nós falamos numa jurisdição ineficiente, que é o nosso caso, nós temos, e a execução é o processo executivo é o grande laboratório da ineficiência, porque é no processo executivo que nós sentimos a ineficácia, a ineficiência, a falta de resultados. Isso se discute há 30 anos, há 40 anos, como tornar o processo mais efetivo. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso. Eu acho que há medidas extrajudiciais e judiciais para tornar o processo mais efetivo ou as relações mais efetivas. Medidas extrajudiciais, pré-processuais. Consultar um advogado quando você redige um instrumento de compra e venda
um instrumento de confissão de dívida, consultar um advogado quando você faz negócios e não consultar o doutor Google, que as pessoas fazem isso com frequência para não gastar R$500 ou R$1.000 ou R$300 conosco. Porque é o advogado quem checa o perfil forense daquele negociante, daquele vendedor, e ninguém faz isso porque as pessoas não têm cultura de prevenção no Brasil, não tem cultura de prevenção em saúde e nem jurídica. Nós somos tidos pelas pessoas, nós advogados, como sendo pessoas desonestas que ficam querendo criar pelo em ovo para cobrar quantias de honorários. Então, a primeira coisa, as pessoas se conscientizarem de que o advogado serve para auxiliar os negócios terem segurança. E a segurança é a mãe da eficácia futura. É o advogado quem faz um bom sistema de garantias num contrato. Um bom contrato é um contrato com boas garantias, boa fiança, boa caução, bom seguro-fiança. Então, essas são as medidas pré-processuais, as medidas pré-negociais que convergiriam para um processo no futuro exitoso. E há também as medidas judiciais, as posturas judiciais. E aqui eu faço um primeiro comentário, eu tenho 2 comentários sobre como ser mais eficaz um processo judicializado, uma questão judicializada. Primeiro comentário. A percepção do juiz em relação ao processo. No processo de conhecimento, de fato, o juiz tem que ser equidistante das partes. Porque a premissa ali é a interrogação, não se sabe quem tem razão. Justamente por isso o processo é de conhecimento. Só que no processo executivo, o juiz não deve ser equidistante, como na cognição. Ele deve ser pró-credor contra o devedor. O juiz, entre aspas, toma partido na execução, porque o processo de execução começa desequilibrado, é um processo coercitivo para forçar o devedor a pagar o seu débito. E os juízes não têm essa percepção. Eles conduzem o processo de execução com o mesmo viés, o processo de conhecimento, neutralidade. Está errado. Está errado. Porque o processo de execução serve para aplicar a sanção ao caso concreto. Como se resolve isso? Criando varas de execução civil. Vara de execução civil. O processo tramita na fase cognitiva numa vara civil comum. Na fase de execução, é vara de execução civil, assim como não tem vara de execução criminal, de execução penal. Por quê? Especialização. Os juízes têm que entender que a execução é um processo especializado, diferente do processo civil de conhecimento. Hoje, o juiz, muitos juízes fazem o contrário. Na cognição, o réu é o safado. Na execução, o executado é o coitadinho. Esse viés é errado. Quando o juiz se conscientizar de que na execução ele está a serviço do credor contra o devedor, evidentemente, guardadas as limitações legais. Quando o juiz se conscientizar disso, o juiz vai aceitar o mais poderoso mecanismo que nós temos para tornar a execução eficaz: as medidas de execução indireta. Suspensão de passaporte, suspensão de licença para dirigir, restrição de algumas facilidades sociais. No caso concreto, por exemplo, demonstrando-se que o devedor tem condições de pagar a conta, mas não paga, porque programou sua vida para isso, por que esse sujeito tem o direito de viajar em férias para fora do país? O que vai servir o passaporte para ele para viajar em férias? O que serve um veículo, a licença de dirigir, se o cara não tem nenhum veículo em nome próprio no Detran, se o Renajude voltou zerado? Então, é quando existe a aceitação das medidas de execução indireta, a pressão sobre o devedor que tem... Que devedor? Não todo devedor, eu falo daquele devedor que comprovadamente apresenta um padrão de vida bacana, mas não paga sua conta no fórum. Esse sujeito tem que sofrer as restrições civis. Suspensão de passaporte, suspensão de licença para dirigir, suspensão de uso de cartão de crédito. Para que cartão de crédito se o Serasa dele está apinhado de débitos?
para que cartão de crédito se as contas forenses estão todas inadimplidas? Para que cartão de crédito se a penhora online voltou 0 ou voltou com 50 centavos apreendidos? É aqui, quando o devedor, que tem aparentemente um patrimônio, uma vida patrimonial confortável, mas no processo ele é miserável, é quando esse devedor suportar um pouquinho do peso do processo que o credor já suporta, esse sujeito aqui vai se movimentar a cumprir suas obrigações. Porque ser devedor vai ser algo incômodo. Hoje não é incômodo. Hoje o devedor profissional, ele monitora o processo no lugar do advogado. Ele arrumou um login, uma senha no TJ com um amigo, com o primo, e ele monitora o processo. E te telefona, doutor, pediram a penhora online contra mim, mas fica tranquilo porque já não tem nada no meu nome, mas eu vi, segue a petição. Ah, isso é processo de faz de conta. Então, em resumo, medidas de execução indireta, a execução atípica do artigo 139, parágrafo 4º. Se isso for respeitado e aplicado, nós teremos uma revolução da efetividade do processo executivo brasileiro. Obrigado, professor de Castro. A gente, já encerrando agora o evento, eu gostaria de ratificar todas as palavras do Igor, elogios que foram feitos, também não só pelo Igor, mas também no chat. Sinto-me honrado de ouvir suas palavras. Mais uma vez, agora, acho que a gente não estava gravando quando a gente comentou, o Igor esclareceu que o presidente Stefano não pôde estar com a gente por uma questão de saúde, então a gente também deixa esse agradecimento a ele. Gostaria de sugerir só para quem quiser topar fazer uma foto rápida do evento, porque se não tem foto, não existiu. Vamos tentar nos aproximar o máximo possível dos eventos presenciais. Quem quiser ligar a câmera, sinta-se à vontade para aparecer na nossa foto, a gente faz a divulgação na comissão. Eu acho que é bom para a gente lembrar um pouco desse encontro. Dá os dois, o pessoal se arrumar, ficar ainda mais bonito aí. Doutora Suzy dando aquele tapa no cabelo. Eu estou aqui como locutor de AM, com meu fone aqui, que é meio barulhento aqui. É amigo da Rádio Globo? Vamos lá, a gente tira a foto e encerra o evento, então, com mais agradecimentos ao professor. Vamos lá, vou tirar a foto, então. Foto tirada, todo mundo ficou muito bonito. Eu mando no grupo de processo civil, o Igor encaminha para você, a gente faz essa divulgação, então. Um forte abraço a todo mundo e, mais uma vez, agradecendo esse quórum de 30 pessoas, uma palestra de quase 2 horas. Então, agradeço também a todo mundo que esteve com a gente nessa manhã. Forte abraço e tchau, tchau. Obrigado a todos, um abraço a todos, obrigado.